Gravando. Obrigado por me convidar para expor as minhas descobertas científicas. A primeira descoberta foi na minha tese de mestrado, desenvolvida no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. O título era baseado no cálculo da energia do universo, e o resultado mais importante que eu obtive foi um resultado técnico que, pelo pseudotensor de Landau-Lifshitz, a energia total do universo era zero. O pseudotensor de Landau-Lifshitz é uma ferramenta para o cálculo gravitacional pela teoria da relatividade geral de energias e momentos. Então o resultado foi que a energia do universo era zero. Esse resultado era inédito. E quando em 2009 o International Journal of Theoretical Physics publicou o meu trabalho On the Zero Energy Universe, eles fizeram questão de checar no ITA de que a ideia original era minha, porque nunca ninguém tinha tido a ideia de usar a ferramenta tensorial, que é o pseudotensor de energia-momento do campo gravitacional, para o cálculo da energia do universo. Depois disso, houve o cálculo feito pelo Nathan Rosen em Israel, mas o cálculo dele foi posterior ao meu. E ele só usou um caso particular também, que era um universo fechado. Eu, na minha tese de mestrado, dei os fundamentos para que fosse calculado todos os casos envolvendo universos abertos, fechados ou chatos. A segunda descoberta que eu fiz foi na minha tese de doutorado, orientada pelo eminente professor Murari Mohanson, da Índia. Quero dizer que minha tese de mestrado foi orientada pelo professor Fernando de Mello Gomide do ITA. Então minha tese de doutorado foi orientada pelo Som, professor da UFRJ, onde eu defendi o meu doutorado. Na tese de doutorado minha estiveram presentes na banca examinadora o Henrique Fleming, que foi vice-diretor do Instituto de Física da USP, e o Maurice Bazin, que era um dos 3 autores de um dos livros mais importantes publicados nos Estados Unidos sobre a teoria da relatividade geral. Minha tese de doutorado versou sobre os modelos com parâmetro de desaceleração constante. Antigamente só se conhecia 2 casos particulares. Eu generalizei para uma infinidade desses modelos, que são hoje usados cotidianamente pelos físicos no mundo inteiro. Até alguns não se dão ao trabalho de dizer que fui eu o pai desses modelos, mas de fato eu fui. Foi minha tese de doutorado. Em seguida, acabei provando coisas mais recentes. Dentre elas, salientaria 12 tópicos que vou descrever a seguir. O primeiro é a formação de galáxias no universo. Eu calculei tecnicamente que no universo inflacionário há uma produção de amplificação de densidades suficientes para gerar as galáxias, desde que o universo seja dotado das teorias de Brans-Dicke ou escalar tensoriais, que são generalizações da relatividade geral envolvendo o princípio de Mach, sobre o qual falarei mais tarde. Claramente, a formação de galáxias, que eu explico no modelo inflacionário, na fase inflacionária do universo, é a única maneira, um mecanismo realmente eficaz para a produção das galáxias que você enxerga hoje no universo. Em seguida, também eu fiz um cálculo para amplificação de ondas gravitacionais no universo. No modelo inflacionário, eu provei que essas ondas são amplificadas exponencialmente e, portanto, se é que hoje elas vierem a ser detectadas, as ondas gravitacionais de origem cosmológica são aquelas que eu
provei que surgem no modelo inflacionário também para teorias escalar tensoriais, das quais a teoria preponderante é a de Brans-Dicke, que é a original, e essas teorias de Brans-Dicke ou escalar tensoriais são importantes porque são a direta generalização da teoria da relatividade geral, envolvendo explicitamente o princípio de Mach, sendo que, quando você considera as teorias de supercordas e as modernas teorias da superunificação da física, elas, na redução ao caso gravitacional, não se reduzem à relatividade geral, e sim à teoria de Brans-Dicke ou escalar tensoriais, de modo que é importante os meus resultados. O terceiro resultado importante que eu obtive é o cálculo É o cálculo seguinte: havia uma conjetura do Alan Guth, pai do modelo inflacionário, e do Stephen Hawking, professor da Universidade de Cambridge, pela qual o universo nascia de uma flutuação quântica do vácuo, expandia inflacionariamente e gerava o universo atual, a partir da energia total zero. Então, como eu já disse, no mestrado provei energia total zero, acabei publicando em 2009 o trabalho no International Journal of Theoretical Physics sobre On the Zero Energy Universe, e então faltava provar que o universo, nascendo a partir da estaca zero, ele expandia inflacionariamente, sendo originário de energia total zero. Eu provei isso junto com meu aluno de pós-doutorado, o professor Luiz Augusto Trevisan, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi publicado em 2010 no International Journal of Modern Physics A, em Singapura, sob o título, como é que era o título? Alguma coisa como Origin of the Universe Out of Nothing. Não me lembro o título exato do trabalho. Terceiro ponto. Stephen Hawking tem um teorema da singularidade inicial, que foi objeto do doutorado dele, pelo qual a singularidade inicial infinita é inevitável nos modelos cosmológicos do universo que usam a relatividade geral. Entretanto, eu provei que isso não é verdade. De fato, o cálculo de doutorado do Hawking, tendo como orientador o Roger Penrose da Universidade de Oxford, falha num ponto. Veja-se o seguinte: o Hawking concorda comigo que a energia total do universo é zero. Ele diz isso nos livros como Breve História do Tempo, que inclusive eu publiquei a versão ilustrada em português pela editora Albert Einstein, tendo como revisor técnico o professor Rubens de Melo Marinho do ITA. Entretanto, o Hawking se gaba que ele calculou que a densidade de energia inicial do universo era infinita, porque ele calcula erradamente. Se a energia total do universo, ele concorda comigo que é zero, então a densidade, que é energia por volume, continua sendo zero. Zero dividido alguma coisa é sempre zero. Eventualmente, no instante inicial, teríamos raio zero, então teria volume zero, então seria zero sobre zero, que é indeterminado matematicamente. Você levanta a indeterminação, fazendo o limite, reduzindo o volume, a partir de um volume não nulo para um volume nulo. Então o limite prova que o valor da energia, da densidade de energia, sempre é zero e, portanto, nunca pode ser infinito. Está errada a tese de doutorado do Stephen Hawking. Terceiro ponto: a caracterização do universo machiano. Eu caracterizei o universo machiano em vários trabalhos científicos, que era uma ideia que o Albert Einstein lançou, mas ele não conseguia matematicamente postular o que ele entendia por universo machiano. Eu caracterizei através de 5 postulados. Primeiro,
O postulado da esfericidade. O universo parece uma bola de tamanho, de forma aproximadamente esférica. Segundo, o raio da bola é o raio do universo causal, ou seja, o raio do universo visível. Quarto, o universo tem energia total zero e é invariante, ou seja, ela não varia com o tempo, continua sendo sempre zero. Um outro postulado é que o momento angular do universo, mesmo que rode, seja constante e também é invariante. E o outro postulado é que existe uma ponte entre o universo marciano e o universo da cosmologia standard, que é regido pela métrica de Robertson Walker, que é o seguinte: o raio da bola, da esfera, é o fator de escala da métrica de Robertson Walker na teoria da relatividade geral. Há um outro postulado que eu inventei, que é o postulado que diz que todo ponto pode servir como centro do universo, ou seja, o centro da bola está em qualquer lugar, qualquer observador pode se intitular no centro da bola. Eu chamei isso de postulado do egocentrismo. Além disso, existia um programa marciano do Einstein, que era o seguinte: reconciliar a relatividade geral com as ideias do Mach. A relatividade geral propugna que as acelerações são todas relativas. Entretanto, o Ernst Mach, filósofo austríaco, que foi precursor da relatividade geral, dizia que era possível verificar acelerações absolutas no universo, motivado pela descrição da matéria no universo, da distribuição da matéria no universo e do suposto sistema de referência das estrelas fixas, embora você saiba que as estrelas não são fixas, mas um referencial cósmico em relação ao qual as acelerações medidas seriam absolutas. Eu resolvi esse